Olá, muito boa noite. Bora para mais uma live. Estamos agora com dobradinhas de live. Tô muito feliz mesmo. Deixa eu já colocar aqui o nosso tema. Olha, especial saúde da mulher. Colocar aqui o tema para vocês, porque hoje nós teremos mais 3 pipeliners para falar conosco. Aê, tô vendo que elas já estão chegando. Muito bom, muito bom. E hoje nós vamos falar um pouco sobre câncer de mama. Então, nós vamos falar sobre a perspectiva genômica, claro, né? E trazer para vocês também o que tem de mais atual nessa área, o que os estudos eles estão comentando, como nós podemos, enquanto nutricionistas, nutrigeneticistas, trabalharmos aí com as informações genéticas ao benefício do nosso paciente. Deixa eu já convidar, ó, a Alana, quinta-feira somos nós, hein? Deixa eu já convidar aqui as meninas. Vamos. Opa! Aê! Olá! Tudo bem, Flávia? Olá, tudo bem? Tudo! Feliz Dia das Mulheres para vocês! Boa noite! Boa noite! Passaram bem o dia? Sim. Que demais, que demais! Meninas, muito obrigada por aceitarem meu convite para estarem aqui, para a gente fazer aí uma super live, comunicar um pouquinho sobre o nosso trabalho que nós estamos fazendo em benefício às nossas pacientes e trazer também essa perspectiva mais genômica, né? Trazer essa perspectiva aí de como a genética pode influenciar nas nossas condutas, como nós podemos trabalhar de forma mais assertiva, mais preventiva. E é um tema super importante, um tema que nós debatemos muito em sala de aula virtual, né? E que nós também conseguimos ali trabalhar com os testes genéticos e a gente vai comentar sobre tudo isso e um pouquinho mais na live de hoje. Para começar, então, eu vou pedir para que vocês possam se apresentar. Aqui na minha frente está a Flávia, a Sinara e a Késia. Então, eu queria começar pela Flávia, falar um pouquinho quem é a Flávia, como a Flávia conheceu a genômica. Conta aí pra gente, Flávia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Flávia Guidali, estou falando aqui de Santa Catarina, né? Aqui na Serra Catarinense. Eu conheci a Tati, estava procurando se especializar nesse assunto, né? Na nutrigenética. E conheci pela minha pós-graduação de gastro e foi paixão à primeira vista. E está sendo uma delícia conhecer tudo isso e cada vez mais aprofundar o estudo nisso. Muito bom, muito bom. E você, Sinara? Sinara, a Flávia é da turma 4, né? Só pra gente relembrar que as turmas. Isso mesmo. Flávia, turma 4. Sinara, turma 1, né? Veterana. Veterana. E com muito orgulho, né? Não vou desgrudar mais. Tu vai fazer edição 20, eu vou estar lá, tu vai dizer a Sinara turma 1. Faz 10 anos que a Sinara tá aí. Colocou o primeiro tijolinho. Vou contar a história. Então, descobri a Tati num curso de câncer, né? Da Alice Pinho. Eu estava fazendo um curso. A Tati chegou e dá aula e eu disse, meu Deus, amei. Eu quero isso para mim. Eu já tinha feito outros cursos, nenhum parecido com o que a Tati trouxe. E quando ela trouxe, tá aí, eu quero para mim. Vamos lá. E colei na Tati até hoje, né? Então, vou ficar aí por anos. Espero que sim. Eu sempre comento aqui, né? A Sinara foi uma das grandes, assim, investidoras desse sonho, né? Ela ficava sempre me perguntando: e quando vai ter o curso? E o curso vai abrir inscrição quando? Não, porque quando tiver, eu acho que, sem brincadeira, ela foi tipo turma 1, primeira a se matricular. Sim. Foi muito isso, foi muito. Então, muito agradecida sempre. Imagina. E a Kézia a gente se conhece pessoalmente. A Flávia a gente ainda não se conhece pessoalmente. A Sinara a gente já se conhece. A Kézia também, nós nos encontramos, eu não lembro o ano, Kézia, mas foi numa sala de aula, numa pós-graduação, não foi isso?
Foi 2016, foi quando eu conheci Tati, lá em São Paulo. Eu morei lá, estudei lá. Atualmente eu moro na Bahia, sou daqui, mas morei muitos anos em São Paulo. E conheci Tati lá, numa pós-graduação, em 2016. Sou fã desde então. E a última vez que a gente se viu foi, eu acho que em 2019, lá no Nutris do Bem, em Salvador. Verdade, verdade. Nossa, muito bom, gente. Ah, é muito bom relembrar, né? Pra gente celebrar, muito bom, muito bom. Que demais. E esse tema é um tema muito profundo para todas nós, né? E todas nós, quando eu digo, todas mulheres, né? Porque, querendo ou não, alguém já teve alguma mulher na família que teve um câncer de mama. Nós já pegamos pacientes, ajudamos pacientes, né? Ou fizemos algum curso específico. Então, falar sobre essa temática, até quando eu estava conversando com a Flávia, ela falou assim, na hora eu pensei, né? Eu acho que esse tema vai ser muito bacana pra gente falar. Mesmo porque, e aí eu já queria começar com uma super polêmica aí, né? A gente até discutiu algumas coisas nas últimas aulas, que alguns testes nutrigenéticos, eles vêm com a avaliação de um gene que é muito importante, dois genes, na verdade, que são muito importantes, mas que avaliam polimorfismos, não avaliam sequenciamento. E aí já começa a confusão, né? Porque, ó, por exemplo, todo mundo lembra da história da Angelina Jolie, é fato. Os nossos pacientes, os nossos colegas de profissão, todo mundo lembra. Mas ela fez um sequenciamento genético. Ela não fez uma avaliação específica de um polimorfismo. O que nós trabalhamos, as variações genéticas que nós trabalhamos, nós nutrigeneticistas, eu já estou incluindo todo mundo como nutrigeneticista, que nós somos mesmo que a gente sabe interpretar, né? Então, nós somos. E aí, então, quando a gente avalia algo pontual, que não se refere àquelas modificações vistas lá no exame da Angelina Jolie. E isso tem que ser debatido. Porque, às vezes, seu paciente chega, ainda mais agora com essa venda direto ao consumidor, o paciente chega no consultório e ele já chega com todos os testes em mãos. E aí, o que a gente vai fazer para esse paciente? E ele já chega, meu Deus, eu tenho aquela alteração da Angelina Jolie. E agora? Vocês já se depararam com esse tipo de questionamento dos pacientes? Alguém já se deparou? Eu ainda não, eu ainda não. Não? Questionamento, não, mas eu atendi eu atendi uma paciente que ela já fez, inclusive, a retirada das mamas por conta de casos, ela tinha muitos casos em toda a família, irmãos, mãe, e uma sequência muito grande, então ela optou para já fazer a retirada das mamas de forma preventiva. Uhum. E isso é muito importante, né? Porque são medidas que, claro, cabe a cada profissional que vai acompanhar, não somos nós que vamos orientar essa parte. Mas isso também mexe muito com a autoestima da mulher, né? Imagina só, ainda mais se ela for jovem, ainda mais se ela tiver, de repente... eu conheci, por exemplo, uma moça que tem a minha idade, no primeiro ano de casamento, ela descobriu o diagnóstico. Então, imagina como fica tudo isso. Aí, se ela pensava em ser mãe, aí fica, né? Porque hormônio responsivo, o tipo dela, então teve que fazer bloqueio. Olha o tanto de informação. Então, quando a gente fala de câncer de mama, nós não estamos falando só do diagnóstico. Nós não estamos falando somente da possibilidade. Eu repito novamente. Os testes de nutrigenética são testes preditivos, eles não fazem diagnóstico. E se a gente não tiver uma sugestão para fazer para o paciente, meu ponto de vista é que a gente nem tem a necessidade de avaliar naquele momento. Porque se não tem uma estratégia, não é verdade? Tem lá o polimorfismo de BRCA1 e 2. Mas o que eu tenho que fazer? Tomar água? Tomar sol? Né? Fazer mais exercício? O que eu tenho que fazer? Não tem uma estratégia. E aí você coloca ali muitas dúvidas na vida da paciente que às vezes pode ser até gatilho para alterações, como alterações, por exemplo, emocionais, inclusive. Ela fica mais ansiosa, daí se ela tem aquela conte lenta, se ela já tem, né, algumas características ali, por exemplo, de predisposição, de repente, para uma depressão. Então, é muito importante, porque quando a gente fomenta essa comunicação baseada na genética, nós somos grandes responsáveis.
Porque imagina você comentar com a paciente que ela tem uma predisposição para qualquer coisa, que a predisposição dela parece que se tornou algo muito grande. Se fosse da outra, era pequenininho. Mas se é dela, né? A mesma coisa que falar nossa predisposição. Nossa predisposição é algo grande, mas a do outro é pequenininho. Então, eu queria saber de vocês como vocês veem a aplicação da nutrigenética na prática clínica de cada uma. E aí, vamos focar um pouquinho mais em relação a essa prevenção de câncer de mama. Como vocês veem a nutrigenética sendo aplicada para atender também essa demanda, que infelizmente é um diagnóstico que cada ano que passa a gente tem, infelizmente, números aumentando. São N motivos. Eu fiquei durante um tempo no instituto junto com uma oncologista e um grupo de profissionais, e a gente via que não necessariamente tinha um vínculo genético. Muitas vezes eram características emocionais, muitas vezes sobrecarga de trabalho, muitas vezes estresse, sabe, de anos e anos e anos. Então, eu queria saber, do ponto de vista nutrigenético, e pensando nessa questão de modulação, de expressão gênica, dessa intenção, como vocês veem a nutrigenética sendo um auxiliar nessa prevenção de câncer de mama? Começa por você, Flávia. Então, como a gente sabe, né, que o câncer é multifatorial, né? Então a gente tem que olhar o paciente de forma integral, né, completa. Mesmo que não tenha ainda desenvolvido, né, o câncer, que seja preventivo, né, e a gente consegue ver um exame nutrigenético que tem vários marcadores ali importantes que podem estar ligados com a oncogênese, a gente já pode dar uma olhadinha nisso e ajudar o paciente, né? Então, eu acho que inicialmente o primeiro ponto que eu gosto de olhar é a microbiota intestinal, né? Boa. Tem vários marcadores ali que podem estar envolvidos com a alteração da microbiota intestinal, até pode ser uma indução de oncogênese, né? A gente pode estar falando do EPHX1, GSTM1, tem esses marcadores de detoxificação que, nossa, vão ajudar a gente a olhar de forma bem ampla nisso, né? Como é que pode modular essa parte. Se eu não tenho uma microbiota intestinal, se ela não está íntegra, se ela está em desbiose, né? Esse desequilíbrio, eu posso ter alteração hormonais, né? Então, vai trair o estroboloma, que já é uma coisa bem mais além, né? Do estrogênio e progesterona. Então, tudo isso pode interferir muito, já que o câncer, ele é um hormônio sensível, né? Então, eu começaria olhando pela essa microbiota intestinal. Muito bom, muito bom. E aí, pensando nesse estroboloma, né? Muitas vezes você tem polimorfismos associados com receptores estrogênicos. E aí, combina tudo, porque esse estroboloma, ele está muito associado com esse perfil ali de bactérias intestinais influenciando na metabolização desses estrógenos. Olha que maravilha! E a gente tem aula na plataforma sobre isso, né? Que a Alice Pinho ministrou uma aula pra gente. Então, e essa aula foi fantástica, porque, nossa, na hora que eu vi esse tema, eu falei, uau, preciso trazer para os pipeliners esse tema, porque realmente tira a gente da caixinha, né? Com certeza, com certeza. E você tocou num ponto muito importante, que é esse perfil de estresse oxidativo, de detoxificação. E aí, o que a gente começa a observar? Então, se você tem alguma particularidade nessa microbiota, vamos colocar de uma forma bem generalista essa desbiose, esse desequilíbrio, claro que é uma influência ambiental também, né? E a grande influência ambiental é a dieta. Então, aí você começa a observar. Você tem ali uma predisposição, ou de repente alguma alteração em EPHX, de repente alguma alteração nessas glutationas, que são enzimas importantes de fase 2 do processo de detoxificação, que vão influenciar no reconhecimento de algum xenobiótico, de alguma substância nociva. E aí, de repente, você tem alguma alteração e tem um excesso também, né, de informação de xenobiótico nocivo pela má alimentação. E aí, seu corpo não consegue reconhecer. E aí, sua microbiota começa a ter ali algumas alterações. E aí, é o gatilho. Só que esse gatilho não acontece de uma hora para outra. São anos e anos, né? São anos e anos. Aí tem a parte que eu gosto bastante, que a Sinara sabe muito, por isso que eu já vou passar para ela, que é a parte das emoções. Porque aí você imagina, essa mulher, ela está consumindo uma alimentação mais rica em industrializados. E ela tem essa predisposição lá das enzimas de detoxificação alteradas. E aí vem com essa microbiota intestinal também mais alterada. Só que as emoções também influenciam. E
como que essas emoções, elas influenciam? Quais genes você investigaria, por exemplo, Sinara, nessa paciente que já tem esse histórico? Então, ó, as anteninhas, elas começam a se ligar. E eu sempre falo, né? Começa a anotar, porque às vezes você não tem um teste genético ainda, mas essas suas anotações podem fazer muita diferença quando o teste chegar. E aí, como que você vê, por exemplo, quais são os genes que podem influenciar nessas emoções dessa mulher que tem essa predisposição? Não necessariamente ela tem um diagnóstico, mas ela tem essa predisposição, porque você já avaliou outros fatores. Você começaria por quais genes? Bom, eu adoro a parte emocional, né? A Tati sabe. Então, ai, o que eu fiz? Opa, será que eu... Não, será acho que que eu a Kézia caiu. Acho que a Kézia caiu. Daqui a pouco ela volta. Tá. Bom, eu olho um dos perfis que eu olho assim, ó, que eu bato o olho e o ciclo do folato, né? Se a paciente não tem ácido fólico, neurotransmissores, da onde, né? E aquele paciente já toma remédio que faz bloqueio de recaptação de serotonina. Tá, e daí? Se ele não tem quase serotonina, ou se tem um déficit muito grande de serotonina, o remédio está fazendo o quê? Né? Tá sendo muito pouco ativo, ele não está sendo muito eficiente. Então, opa, né? Primeiro, o ácido fólico está fazendo neurotransmissores, serotonina, dopamina e toda aquela cascata, não está fazendo. Tá, conte é lento ou rápido, e eu sou conte lenta, né? Então eu já sei a maioria dos sintomas, elétrico, acelerado, e como é que tá esse perfil da cafeína. Normalmente as pessoas tomam muita cafeína, e daí já ativam muito dopamina, que as pessoas ficam angustiadas do nada, né? Por tomar uma térmica de café, né? Aí não sei porque eu fico angustiada ali no meio da tarde, dá uma dor no peito, eu acho que é um infarto, mas é uma angústia, enfim. E falta serotonina, daí tu vê ali o receptor de serotonina também tem polimorfismo de alto risco. Daí tu vê assim, nossa, fechou, né? É uma salada de fruta para te fazer um contexto muito grande. Daí tu vê, já tem polimorfismo de alto risco em MIRF, né? Já a bainha de melina tu já tem que trabalhar, quer dizer, são vários pontos que tu vai costurando com tudo isso. E as emoções dessa mulher, como está, né? Normalmente as mulheres são um pouco mais sobrecarregadas. Por quê? Porque elas são mães, elas são amantes, elas são empresárias, elas são estudantes que nem nós, né? Então, essa mulher já tem uma sobrecarga maior. Como é que tá tudo isso? Como estão essas emoções? Ela consegue lidar com esse estresse? Então, essa visão é muito bacana. Eu sou apaixonada por teste genético, porque da onde que tu vai tirar todas essas informações? Não tem, né? Uhum. E algo que vocês comentaram que é muito bacana, porque se a gente começar a identificar os padrões que os testes vêm, eles vêm desmembrados por perfis, né? Então, por exemplo, esse perfil que a Flávia citou tá lá no perfil detox, o perfil que a Sinara citou pode estar até no perfil cardio, mas nós que entendemos, nós que vamos fazer a interpretação, a gente vai juntar essas informações, né? E juntando essas informações, nosso poder de interpretar, nosso poder de intervir com mais precisão, ele aumenta muito. E ele ganha muito mais notoriedade também. Porque aí a gente vai buscar um teste que faça essa contemplação de tudo que a gente considera como importante. E um outro fator importante, aí aproveitar que a Kézia tá lá no Nordeste, né? Tem ali sol à vontade também. Eu sei que no Sul agora tá meio quente, né? Tá. Mas ali no Nordeste, que já tem ali... Eu sou apaixonada pelo Nordeste, confesso que eu tenho uma queda pelo Nordeste, né? Talvez sejam as minhas raízes, né? Talvez sejam essas minhas raízes. Mas aí pensar também nessa exposição solar. Porque o que acontece? Que a gente consegue observar, né? Se você tem uma região ali que você tem sol, as pessoas elas têm medo de se expor. E aí, quando elas vão se expor, elas passam protetor. E aí, como que fica a síntese de vitamina D? Porque a vitamina D, ela tem um papel muito importante dentro da oncologia. E Kézia, conta pra gente. É comum você pegar pacientes com déficit de vitamina D, seja assim, bem próximo do limite superior, sabe? Assim, tipo... o inferior, na verdade, próximo de 30, Sim. ou um pouco abaixo. É muito comum, mesmo os pacientes vivendo no Nordeste, é comum? Mesmo aqui é bem comum, na verdade, bem comum. 16, 15. A minha, inclusive, eu dosei há uns 15 dias atrás, estava 12, meu amor. Uau!
Então, assim, não, não basta a exposição solar. E eu estava até brincando, eu falei, gente, eu nunca estive tão morena igual eu estou agora. Nunca peguei tanto sol igual nos últimos anos. Agora, durante a pandemia, com esse negócio da gente sair um pouco menos de casa, eu cheguei até a fazer banho de sol mesmo em casa. E mesmo assim, Não né? aumenta. E é comum ver pacientes também, assim, quando na verdade, às vezes a gente chega que olha que ela tá 30, 25, a gente já, nossa, até que não tá tão ruim. Espanta, né? Mas é bem comum, mesmo aqui com alta exposição solar, assim, às vezes as pessoas apresentam uma deficiência de vitamina D. E isso é bem relevante, né? Porque tem até alguns estudos que falam em relação a esse déficit de vitamina D e maior prevalência de câncer de mama. Então, por que que isso acontece principalmente? Tem os polimorfismos, claro, que a gente pode até discutir, mas porque a vitamina D, ela é tipo a best friend, a melhor amiga da proteína 53. Porque eu gosto de fazer algumas perguntas filosóficas, né? Uma das perguntas filosóficas é: se você fosse um gene, que gene você seria? Então, eu seria a proteína 53. Por quê? Porque era considerada a guardiã do genoma. Gente, parece tipo a Mulher Maravilha. Sim, Não parece? sim. A Mulher Maravilha da genética. Então, você tem ali uma proteína que é considerada guardiã do genoma e que tem a sua melhor amiga, a vitamina D. E elas gostam de andar sempre em pares, né? E aí, quando você pega essa vitamina D e ela tá com deficiência ou ela tá com pouca quantidade, dependendo ali também do metabolismo ósseo, ela acaba sendo direcionada um pouco mais em relação a essa proteção de DNA, de lesão de DNA, de dano ao DNA. E aí você começa a ter um desequilíbrio. E aí é que entra a parte genética, porque às vezes você não precisa deixar o seu paciente chegar a esse perfil ali de menor concentração plasmática para você identificar, porque ele pode ter alteração. Eu suspeito, pela sua exposição, você deve ter alguma alteração em transportador, porque o transportador está diretamente associado às concentrações. E aí você tem também, além do transporte, pode ter alterações nas enzimas que promovem a hidroxilação, porque a gente tem uma hidroxilação no fígado e outra hidroxilação nos rins. E essa segunda hidroxilação nos rins, que é muito comum ter polimorfismo na CYP27B1. Muito comum, mais do que eu imaginava. Muito comum. Aí você lembra de CYP, né? Você começa a lembrar de CYP. CYP faz parte do metabolismo de detoxificação, fase 1. Aí volta ali para Flávia, aí já faz um ciclo, né? E olha só como é importante. Você vai avaliar essa paciente em vários pontos importantes. E às vezes, inclusive, essa paciente ela vem com esse risco oncológico, mas ela também vem com risco de doenças autoimunes, de doenças associadas a um momento da vida dela, que seja, por exemplo, essa transição ali para menopausa. Então, ela tem uma demanda maior para saúde óssea, por exemplo, para favorecer, né, essa entrega de vitamina D para os ossos. E aí a gente já começa a identificar outros polimorfismos. Então, ao invés de ter um perfil que nós, entre aspas, gastaríamos um investimento ali para avaliar BRCA1 e 2, olha o tanto de outros genes que podem colaborar muito mais. E que a gente tem uma participação e uma intervenção muito maior, né? A gente estudou aqui no Pipeline, a gente fez uma aula sobre vitamina A. E o receptor da vitamina A, ele anda juntinho com o receptor de vitamina D. E olha só, de repente tem vitamina D, mas não tem vitamina A. Então, também vai ser importante esse receptor de vitamina A. Tem que observar como é que está esse consumo de vitamina A, né? E toda a parte genética, ela começa... Quando a gente abre tudo isso para o paciente, aí eu queria saber também a respeito de como os pacientes de vocês recebem essa notícia. Independente se é oncológico ou não. Mas como, assim... Qual foi, assim, o melhor agradecimento? Esses dias eu vi um vídeo lá do paciente da Sinara, né? Super animado lá. Mas qual foi, assim, o momento que você se lembra que você falou assim: nossa, é isso. Isso faz sentido na minha vida. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu me levanto todos os dias. Sabe, qual foi esse momento dentro da genética, na entrega de um resultado para uma paciente? Vamos pensar em algum caso de mulher. Que você falou assim, é isso, eu tô no caminho certo. Quando foi que deu esse start, Flávia, para você que fala, eu tô no caminho certo? Quando foi? Teve uma paciente em específico, né? Uma paciente já na menopausa,
com uma doença autoimune, tomando muita medicação e sem muito efeito também. E a gente iniciou um plano, né, um plano alimentar que ela começou a seguir, meio que foi pelos sinais e sintomas e por tudo que ela falava, e ela fez o exame genético. Quando o exame chegou, a gente alterou poucas coisas, porque tudo que ela me falava já indicava que aquelas alterações genéticas. E quando veio, a paciente realmente deu muito valor ao plano alimentar, porque realmente ali estava a explicação, né? Polimorfismo em relação ao glúten, polimorfismo para doença autoimune, a vitamina D, B12, tinha várias alterações que, assim, realmente ela entendeu que não adiantava suplementar por um mês e depois, tá resolvido, como ela havia vindo fazendo, né? Então, ela viu que é uma coisa que tem que olhar com mais cuidado a longo prazo, não é um exame por ano ali que para ela ia resolver, ela tinha que fazer um acompanhamento, né? Então, essa paciente especial, e ela já estava assim, depressiva, por causa vários fatores ligados. Então, assim, quando a gente suplementou e melhorou, ela está fazendo acompanhamento comigo porque realmente a vida dela teve uma melhora. E isso faz toda a diferença, né? Porque outra coisa, desculpa, que quando a gente conversou, depois de conhecer a genética mais aprofundadamente, né, assim agora, e olhando o histórico dela, eu já conseguia fazer ligação, pensando, né? Provavelmente vai vir isso, ou será que é aquilo? Você já começa a olhar de uma maneira mais aberta, não só assim, né, fechada. Só a vitamina D que não sobe. Não, você começa a ver a ligação dos pontos, as possíveis causas. Então, as coisas começam a ficar muito mais... É uma luzinha aqui, uma lâmpada. Tipo, eu fico pensando, tipo, num labirinto, sabe? E aí você coloca esse paciente, ele chegou nesse labirinto, aí ele vai pro lado A, aí ele dá de cara com uma parede, aí ele tem que voltar, aí ele vai pro outro lado, aí ele dá de cara com essa parede. Quando você tem o exame genético, é como se ele fosse assim, né? De um ponto A para um ponto B, sem ficar tentando. E mais, né? Um paciente polimedicado, um paciente que já está há muito tempo, um paciente que está sofrendo com dor, com alguma doença de base, é um processo inflamatório crônico, querendo ou não, que acelera o envelhecimento. Então, todas as outras alterações, as células estão mais cansadas, elas estão envelhecendo, o estresse oxidativo é maior, não tem como falar que não é maior, né? E aí a medicação não está funcionando. Então, olha só a importância do profissional, por mais que eu não possa prescrever um medicamento, mas eu posso acionar essas luzinhas. Eu posso acionar, sabe? Olha, será que não pode ser o caminho esse daqui? Então, o conhecimento da genética e da genômica, ele vai muito além. Vai muito além. Por isso que a gente fala sempre aqui, né? Vocês conseguem interpretar qualquer exame genético, pode ajudar qualquer paciente. Mas desde que exista alguma estratégia por trás desse conhecimento. Senão, não faz sentido. Não faz sentido fazer essa avaliação. E quando a paciente, ela vê, nossa, valeu a pena esse investimento, toda a minha dedicação. É uma paciente que a chance de ter adesão é muito maior. Então, você vai verificar o resultado a longo prazo, você vai colher os benefícios a longo prazo. E principalmente porque ela está sentindo na pele mesmo. É diferente de um paciente, por exemplo, que vem ali simplesmente para qualidade de vida, mas que ele está tudo bem. Nem sempre ele vai ter uma consciência, sabe, grande. A não ser que ele tenha vivido com uma outra pessoa, que tenha passado por algum processo traumático, de doença. Mas caso contrário, não. Então, é muito relevante, né? Muito relevante. E você, Sinara, conta aí pra gente uma história que ficou, assim, bem destacada na sua carreira, quando você foi aplicar o exame, recebeu o feedback do paciente. Até faz pouco tempo, de uma mulher, porque eu vou contar de uma mulher, porque paciente homem é aquele meu vídeo, aquele foi o mais gratificante que eu recebi. E quem não viu, entra lá depois no perfil da Sinara para ver esse vídeo, foi muito bacana. É um querido. Enfim, uma mulher, ela vinha com bastante queixas emocionais, fazendo tratamento, terapia, suplementação com uma ginecologista que suplementa tudo, muitos suplementos.
E ela veio na consulta, a gente viu, ela é contilenta. Contilenta, tá. Daí eu comecei a colocar alguns suplementos que ela tinha que ter cuidado. Deu a L-tirosina, tu tem que ter cuidado, porque faz dopamina direto, faz T3, nananana. E ela, só um pouquinho. Ela foi na bolsa, pegou a receita, ela tava tomando L-tirosina, 2 gramas dia. Aí ela, Sinara, eu voltei de uma viagem agora, eu estava super angustiada. E logo depois do café, quando eu tomava L-tirosina. E eu disse, pois é. Agora, e ela, Sinara, fui ontem na psiquiatra me queixar. E ela disse, pois é, a gente tem que rever, como é que tu pensou, como é que tu. E ela, Sinara, eu tava me sentindo péssima, achando que a culpa era minha. Olha que pesado. Muito pesado. Ela saiu daqui muito mais leve. Ela não parava de falar nos sintomas. Ela teve pânico quando ela entrou para voltar no voo e deu um probleminha. Eles tiveram que descer do avião, o voo atrasou. Ela disse, Sinara, eu fiquei numa angústia. E foi de manhã, depois que eu tinha tomado também. Eu fiquei tão mal. Pensei, por que a viagem foi tão boa? Eu não consigo entender minhas emoções. Do nada eu tô ficando angustiada. Tô ficando péssima. Enfim, ela saiu daqui muito mais leve. Agradecendo, encantada com o teste genético que mostrou que ela não deve tomar alguns suplementos. Ou se tomar, tem que ter um cuidado maior, tem que prestar atenção, né? Porque realmente pode trazer outras consequências que não estavam previstas, né? Foi bem gratificante. E é bacana pegar realmente naquilo que o paciente ele traz como queixa. Porque se de repente você falasse de outra informação ali, ela também não conseguisse visualizar. Mas você foi direto, né? Foi direto ali. É exatamente na dor mesmo desse paciente, né? No sentido de você conscientizar. E essa conscientização ela tem que ser realmente a longo prazo, porque nós estamos fazendo algo super inovador, baseado em evidência, seguro para o paciente, mas nós vamos também ter que ajudar outros profissionais que não estão nesse mesmo grau de atualização que a gente, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, porque você imagina, ela passa com um psiquiatra, ela passa com outros profissionais, daqui a pouco tá todo mundo querendo saber, daqui a pouco você tá fazendo um relatório, mostrando ali para eles a importância de se avaliar esse perfil, de que isso interage com aquilo. E aí eu fico pensando novamente, tudo bem, ela conseguiu identificar, ela conseguiu realmente ver esses sintomas, mas imagina se agrava, sabe? Então, eu fico imaginando, às vezes eu paro para pensar e falo assim, quantas pessoas estão sofrendo no mundo e não precisariam estar sofrendo? Por isso que a nossa luta não pode parar. Por isso que a gente está aqui. Porque a gente está aqui para levar conhecimento. Porque às vezes é um profissional que passa e fala assim, nossa, que interessante. Às vezes ele sempre ignorou a genética, falou que a genética era difícil, e aí ele passa por aqui e fala assim, não, mas calma, não é fácil também, mas é possível. Possível, né? Então, isso faz muito sentido. A gente não pode parar. A nossa luta só começou. A nossa luta no sentido de levar esse conhecimento a ser conhecido. Né? Levar a público tudo isso, dar mais acesso, porque também quanto mais prescrições nós fizermos, mais em conta os exames também vão ficar, né? Muito mais em conta. E é uma grande objeção dos pacientes, não é mesmo, Kézia? Às vezes os pacientes, eles falam assim, mas doutora, é um investimento, né? Investimento assim, né? Um pouco alto, né? E aí, como que a gente sai desse investimento um pouco alto? Eu sei que você fez uma live sobre testes genéticos, né, Kézia? E aí me conta, porque às vezes a gente acha que o nosso público está sabendo o que a gente está falando, mas nem sempre eles estão sabendo, né? E às vezes eles chegam e falam assim, mas do que se trata esse exame genético mesmo? É comum você receber esse tipo de questionamento, Kézia? Assim, como eu estou trazendo isso para cá, para minha região, que é pouco comum no geral, mas na minha região é zero. Então, as pessoas sempre que eu falo, as pessoas fazem cara de interrogação, de fato, né? O vídeo, foi um vídeo, na verdade, que eu fiz sobre teste genético, e a live que eu fiz foi, na verdade, sobre
genética e emagrecimento, né? Que é um assunto que as pessoas sempre estão... Nossa, mas eu faço de tudo e não consigo emagrecer. Ah, na minha família todo mundo é acima do peso, então deve ser genético. Então, eu acabei trazendo um pouco dessa temática até para introduzindo esse tema de uma forma dentro de um assunto que as pessoas estejam um tanto mais familiarizadas, né? Mas realmente essa questão do valor ainda é um ponto que elas meio que elas dão um break assim, porque... Mas aí é onde eu falo sempre para elas, olha, mas é um investimento, até porque é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida. Não é igual o hemograma que você repete até 2 vezes no ano. Então, assim, é um investimento e eu tenho visto, né? Eu tenho olhado sempre para os casos dos meus pacientes atualmente com o olhar da nutrição de precisão, né? Já muda. Eu tenho uma paciente mesmo que depois daquela aula da genômica da vitamina D, eu estava conversando com ela justamente sobre isso, porque ela tem Hashimoto, né? E assim, o perfil dela até aquela aula lá, estava dentro dos valores adequados. Até aquela aula. Eu entendi. Aí depois daquela aula eu estava conversando com ela que para o caso dela talvez seja interessante a gente mudar essa questão aí da suplementação de vitamina D. E ela é um caso assim que é muito o perfil, o teste genético é muito indicado para ela. Estou inclusive conversando, né? Porque ela é polimedicada, vários medicamentos para questões diferentes. Tenho a autoimune. Acho que deu uma travadinha aqui. Então, e conscientizar a paciente não é fácil, né? Não é fácil. Por isso que todos os dias a gente tem que ir lá e postar. Por isso que a gente tem os desafios, né? Tem que ir lá e postar. Voltou. E eu acho interessante a sua fala também, Kézia. Cortou um pouquinho, mas deu pra gente entender o que você estava conversando com ela e tentando conscientizar. E é exatamente isso. E algo que é muito enraizado na nossa população é o tal do tratamento, né? Ah, não, deixa as coisas assim saírem do controle para eu ir buscar ajuda, né? Então, quando você tem um pequeno foco de incêndio, uma pequena possibilidade de curto-circuito, se você for buscar ajuda naquele momento, se você for buscar algum tipo de apoio naquele momento, a tendência é não virar um incêndio, né? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente acaba negligenciando, e eu coloco a gente porque faz parte do ser humano mesmo. Mas parece que a nossa cultura é uma cultura mais de tratar mesmo. E algo que é interessante, porque dentro dessa perspectiva da oncologia, existe muito a oncologia de precisão. E quando, por exemplo, no governo do Barack Obama, ele investiu muito dinheiro em oncologia de precisão nos Estados Unidos. E logo depois, né, já passou já está no segundo mandato do outro presidente, mas o ano passado, em 2020, o Francis Collins, ele divulgou num artigo científico publicado pelo JAMA falando a respeito da nutrição de precisão e do impacto, porque os estudos da oncologia de precisão já mostraram, junto com os estudos de farmacogenética, a importância de uma economia. Então, você poupa dinheiro com o tratamento. E aí, a grande questão desse artigo, que é bem interessante, é falar, será que com a nutrição adequada nós pouparíamos dinheiro tratando os pacientes com doenças que poderiam ser tratadas? E isso é muito relevante. Imagina, novamente bato naquela tecla, quantas mulheres estão sofrendo e não teriam necessidade de sofrer? Porque um tratamento personalizado, um tratamento antecipado, um tratamento de precisão poderia ajudá-las de uma maneira que nem a gente consegue mensurar. A gente não consegue prometer, né? Não conseguimos prometer nada. Mas o fato é que se eu tiver esse conhecimento, eu posso atuar. E às vezes, mesmo fazendo tudo certinho, eu acho que é muito importante. Mesmo fazendo tudo certinho, às vezes a pessoa ela vai ter algum diagnóstico e
pode ser uma informação genética. Mas se ela teve e a gente já está cuidando desse território, cuidando das células, cuidando do corpo, a chance de responder ao tratamento é muito maior. Uma pessoa subnutrida, ser submetida a uma quimioterapia é muito pior do que uma pessoa bem nutrida. Muito. Né? Então, aí a gente já começa a identificar, e sempre olhar pelo lado bom, né? Porque teve diagnóstico, que com certeza vai ter, assim, a pior resolução do caso. Mas isso pode também, às vezes é o start. Às vezes acontece algo para a família falar, opa, a gente precisa melhorar. Né? Nós precisamos, sim, tomar alguma providência. E muitas vezes é esse olhar, esse cuidado. É de falar, não, eu vou investir porque é importante e eu quero me cuidar. É um presente que eu posso me dar. Se eu posso me dar um presente, é esse autocuidado. Porque a gente pode até parecer um pouco filosófico, mas eu acredito muito nisso. A gente só consegue cuidar de outra pessoa se a gente estiver bem também. Né? Por exemplo, a gente vai lá, vai aplicar um teste genético. E a gente não tem o nosso teste ainda, por exemplo. Por isso que eu sempre falo, faça o seu próprio teste. Porque daí você vai conhecer, inclusive, como falar para o paciente. Porque a maneira como a gente fala também pode influenciar bastante. Eu me lembro de um tempo em que eu estava atendendo nessa clínica de oncologia. Eu tomei um susto muito grande, porque eu ia lá para fazer a interpretação do exame, tinha o nutricionista oncológico, eu não sou nutricionista oncológica, e aí a gente leu todo o relatório do médico em relação ao que a paciente teve de diagnósticos, tratamentos, tudo certinho, tudo estava lá no receituário, tudo a gente leu. Quando chegou na hora de eu falar sobre o exame, ela começou a chorar. E aquilo me bateu forte, tipo, foi muito forte que eu falei, o que eu falei de errado? E ela começou assim, não, eu acho que eu não devia ter feito esse exame. Não, acho que não fiz uma boa escolha. E já queria levantar, já queria sair. Eu falei, calma, o que aconteceu? Aí ela foi contar de uma história que tinha acontecido, que ela tinha feito um teste genético. Nesse teste genético foi o teste que entregou o resultado positivo para BRCA1 e 2 que ela tinha. E ela lembrou da mãe dela, e a irmã também adoeceu. Então, olha só, como, né, a maneira como a gente fala pode influenciar também. E eu falei, não, mas esse teste aqui é preditivo, esse teste não faz diagnóstico. E que bom que você fez, a partir de agora a gente consegue trabalhar de forma personalizada, não fique com medo. O conhecimento vai te fazer ter resultados mais efetivos. Imagina o quanto de tempo você consumiu esses suplementos desnecessariamente. E é interessante, né? Eu acredito que vocês já passaram por isso também. Começou a retirar ali os suplementos, o paciente ficou ali até com mais dinheiro na carteira, né? É um autoconhecimento que não tem preço, porque daí, ali para frente, você consegue modular algumas respostas que podem estar ali entre a forma preventiva de qualquer outra doença. Uhum. E aí, por exemplo, você ajustou tudo, só que às vezes um detalhe ela não te falou, que ela não dorme muito bem. E aí, às vezes, é esse detalhe que falta mais o ajuste. E aí, essa consulta, ela não é uma consulta única, né? E é muito importante que os pacientes, eles entendam isso. Não é uma consulta única, é uma consulta a longo prazo. É uma consulta em que no ano que vem a gente traz esse paciente novo para atualizar o resultado. Olha, saíram novos estudos, desde que esse paciente tem um teste com RS, né? Aí a gente consegue atualizar. Piada interna só entendeu só entendeu quem tá aqui na área, né? Piada interna. Mas desde que ele tenha, a gente consegue fazer uma boa avaliação. E olha só, a gente consegue ficar um bom tempo com esse paciente, né? E consegue trabalhar cada vez mais na prevenção. E vocês já tiveram, por exemplo, um paciente que veio preocupado exatamente, porque às vezes, né, fala de teste genético, parece que está associado muito com oncologia. Um paciente que já falou assim, não, eu quero fazer meu exame porque na minha família todo mundo tem câncer e eu quero fazer esse exame, eu quero saber. E vocês já tiveram também essa solicitação? Já tive. E até um caso assim, ó, que eu senti na pele, né, Tati? Tu sabe a história. Enfim, eu tive agora, início de janeiro, fui diagnosticada com câncer, né, de mama, na mama esquerda, um câncer in situ, muito inicial, mas o teste genético, para mim, foi transformador.
não só pelo teste em si, porque eu tenho uma visão macro de como eu funciono, né? Interleucinas inflamatórias, contilento, que também tem um processo na cascata hormonal toda ali, né? Que a gente tem que prestar atenção. Mas para que eu tivesse um pouco mais de tranquilidade. Eu não surtei. Meu marido ficou, ué, como não surtou, né? Agora ele fala. Eu não surtei porque tinha tanta coisa para fazer, que eu me envolvi tanto, né? E eu não consegui surtar, porque o teste genético te traz tantas informações e outra coisa, o network, até o network das pipelines, né? Do teu curso, do congresso do ano passado, a gente acaba costurando, como uma colcha de retalhos, muitas pessoas que tu vai fazendo contato, as meninas que estão aqui. Então, a gente vai trocando informações e tu vai criando um network que essas pessoas vão te trazendo informações que tu fica mais tranquila. Porque são informações de peso, informações científicas, né? Com RS. Então, quando eu voltei da primeira consulta com a mastologista, eu já saí falando com a Tati. Tati, me ajuda, meu teste, eu mandei o teste para a Tati. Já comecei a fazer contato com várias pessoas que me ajudaram pra caramba. E esse contato e costurar essas informações e ter meu teste genético, já fiz um teste de farmacogenética também, que a Tati falou, Sinara, tem isso também, vai lá. E eu fui intensa, me atirei como numa piscina gelada, tranca a respiração e vai. E hoje eu tenho muito mais informações sobre como a Sinara funciona e cada vez eu fico mais tranquila com isto, né? Porque, como tu sempre fala milhões de vezes, conhecimento te leva além, tu fica mais tranquila, tu sabe o que fazer em todo esse meio, né? Então, para mim, foi transformador eu ter o teste genético, eu estar no grupo das pipelines, ter esse network, né, que a gente já faz há anos e fez toda a diferença na minha vida. Até porque uma entre 8 mulheres, né, vão ter o diagnóstico de câncer de mama. Então, é uma coisa assim que a gente está vendo cada vez mais, né? Em 2018 eram 18 milhões, para 2040 vão ser 29 milhões de diagnósticos. Então, claro que agora a gente tem mais diagnóstico, mas é uma coisa que a gente tem que... É presente, é agora, né? Eu também tenho uma mutação genética no BRCA2. Então, são essas coisas, não é o fim do mundo, a gente pode lidar com isso, né? São entre 60 e 66 mil casos por ano. Então, é muita gente, são muitas mulheres que têm o diagnóstico que está aparecendo. A gente tem que lidar com a prevenção. A prevenção é melhor lidar com a prevenção agora do que com o diagnóstico depois. Então, é um assunto presente, é da mulher, e a gente tem que estar aqui discutindo isso, porque é muito importante. De fato. E não só no mês de conscientização, né? Tem que ser sempre isso. Tem que perguntar para nossa paciente se ela está com os exames em dia, tem que questionar, tem que querer ver. Ah, essa vitamina D não tá legal, vamos investigar, vamos a fundo, né? Eu lembro que quando a Kézia viu o resultado dela, ela mandou para mim. Eu falei, deve ter polimorfismo envolvido. Né? E claro... Eu tenho a certeza, só não sei ainda onde que é, porque eu ainda não fiz o teste, estou me programando para fazer agora, mas eu já tenho a certeza. Já anota aí que a gente vai dar o ok depois, porque com certeza você tem essa exposição. E olha só, né? Você também pode colaborar tanto para a vida dessa pessoa, porque uma pessoa que recebe essa informação e tem essa consciência, eu tenho certeza que as pacientes, elas começaram a falar para outras pessoas, fiz esse teste, mudou minha vida, eu consegui entender isso, eu consegui entender aquilo, e a gente multiplica. E tem até uma estatística não muito boa, né? Que hoje a gente sabe que as doenças cardiovasculares, dentro de um contexto maior das doenças metabólicas, elas ainda são as principais responsáveis pela mortalidade no mundo, né? E muitas drogas, inclusive, elas são cardiotóxicas. Quando a gente pensa ali, né, medicamentos oncológicos, eles são cardiotóxicos. Então, às vezes, a pessoa, ela está doente, ela tem um diagnóstico de câncer, mas ela acaba falecendo por uma complicação cardio. Então, acaba que acrescenta ali no cardio. Mas o gatilho foi ali o uso de algum medicamento, né? E às vezes até algum polimorfismo. Eu já fiz relatório para médico
falando, a paciente tinha uma alteração no fator 5 de Leiden. É uma mutação. E ela ia fazer uso de uma medicação e ela foi para uma hematologista, porque era risco cardiotóxico. Não dá pra gente brincar, não dá pra gente simplesmente negligenciar essas informações, né? Não dá. Olha, a Lana disse aqui pra gente que teve uma paciente com câncer de mama com os valores de chumbo 10 vezes a mais. 10 vezes. Então, aí tem que investigar, tem que ir muito além. Por isso que às vezes a gente fala assim, a consulta do nutricionista demora 2 horas. Olha o tanto de coisa que a gente tem que investigar, né? Às vezes pode ser uma maquiagem que a pessoa tá passando, às vezes pode ser uma água que ela tá consumindo, às vezes pode ser, de repente, frutos do mar, que estão contaminados lá com mercúrio, né? Na live anterior a gente falou um pouquinho mais de consumo de peixes. Então, às vezes é um detalhe, gente, um detalhe pequeno, mas que pode fazer toda a diferença na nossa vida enquanto profissionais, mas principalmente na vida dos pacientes. E é um legado que nós estamos deixando. Cada vez mais eu estou pensando sobre isso. Que nós, né, eu digo nós, todo mundo que estuda nutrigenética, eu, claro, vou puxar a sardinha para o nosso lado. Nós, enquanto pipeliners, nós estamos deixando um legado. Talvez na hora em que nós estamos executando ali as nossas atividades diárias, a gente não perceba a dimensão da importância das nossas ações em relação aos pacientes, mas nós estamos deixando um legado muito importante, né? Seja ali se disponibilizando para estudar, para aplicar, para escolher o melhor teste para o seu paciente. Novamente, não existe um teste maravilhoso, sabe, perfeito, acima de todos. Mas existe aquele que vai ser o ideal para o seu paciente. E a gente só sabe conhecendo, estudando, se aprimorando, se atualizando, né? E isso faz toda a diferença. Uma outra frase que a gente gosta muito de falar é: ler é diferente de interpretar. Muitos leem, poucos interpretam. Interpretar é isso que a gente está fazendo aqui. É esmiuçar o caso do paciente, é entender onde que estão essas emoções. Às vezes, a gente vai ter que, por mais que a gente trabalhe com nutrigenética, dar um passinho para trás para dar 2 grandes para frente. Então, às vezes, eu preciso trabalhar com a microbiota dela primeiro, para falar, olha, vamos ajustar aqui enquanto você se organiza para investir no teste. E quando você fizer, a gente vai ver, olha só, juntou uma informação com a outra, poucos detalhes terão que ser acrescentados a essa intervenção. Por quê? Porque o olhar já está diferente. E mesmo quem ainda não trabalha, quando a gente tem esse conhecimento da genética, o olhar é diferente. Na hora, o raciocínio é diferente, não é? Não fez a diferença para vocês? Fala sério, não fez? Total, total. O que a Flávia falou ali no início, que ela já olha para o paciente, ele começa a falar, a gente já vai costurando. Deve ter isso, deve ter isso, deve ter isso. Já vai assinalando, fazendo, né, um ok ali que ele deve ter. Se tivesse um checklist ali para colocar, né? Check. Imagina, a gente vai fazer um checklist daqui a pouco colocando assim os checks. Porque realmente faz toda a diferença. Toda a diferença. Faz tudo. Num futuro esperamos, né? Num futuro esperamos que a maioria, a grande parte dos nossos conhecidos, das populações, dos nossos queridos, possam fazer um exame genético. Porque vai trazer um autoconhecimento que não tem. Não tem preço, né? E cada vez mais, se a gente conseguir no futuro próximo mostrar a importância dessa economia que é feita para toda a população, a gente vai conseguir. Eu penso muito sobre isso, né? A gente ainda vai ter apoio de políticas públicas. Fico pensando muito sobre isso. Principalmente na parte oncológica, poxa, imagina só, paciente, medicamento. Eu tenho uma amiga minha que agora a gente descobriu um tumor raro. Eu fui conversar com uma oncologista, que é a nossa pipeliner, e ela falou assim, Tati, a medicação que ela vai precisar tomar, se ela precisar tomar dessa medicação, ela tem um alto custo, um altíssimo custo. Então, imagina só. Voltou. Então, imagina só, esse alto custo, pensando, será que ela vai responder? Será que ela não vai responder? Então, será que ela poderia ter tido essa prevenção? Será que não? A gente não sabe, né? Como é raro, provavelmente tem algum perfil genético bem mais forte aí. Mas são informações que vamos arrumar aquilo que nos cabe e realmente sempre evoluir com esse paciente dentro dessa perspectiva de prevenção. Muito bom. O horário passou voando.
Voando, voando, voando. Meninas, eu quero muito agradecer a presença de vocês, de verdade. Quero desejar, assim, espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso. Não só hoje, claro que hoje é uma grande representação mundial, né? Mas todos os dias, que o nosso olhar realmente, ele seja um olhar ali de precisão, com teste ou sem teste, mas sempre com esse raciocínio de precisão. E que os pacientes, eles com certeza vão ser agradecidos e com certeza eles colherão os benefícios dessa semeadura que nós estamos fazendo. Querendo ou não, a gente está semeando. Toda vez que a gente vai para a rede social, vai falar de um teste, vai falar de, né, a Kézia que está ali desbravando, né, todo um caminho para colocar isso na região dela, e isso tem que ser celebrado. Primeiro paciente que você fizer esse teste aí na sua região, celebre, mas celebre mesmo, porque é um avanço, você está sendo pioneira, você tem que se orgulhar disso. Nós temos que nos orgulhar porque nós estamos deixando um legado. Em poucas palavras, eu queria que vocês falassem aí pra gente, resumir como foi essa descoberta da genômica nutricional, da nutrigenética, da nutrigenômica, e principalmente encontrar assim, um pipeline na vida de vocês, né? Uma frase, se você pudesse colocar em uma frase, o que mudou de fato para você se tornar uma pipeline, né? Eu sei que eu fui muito atrás da Kézia, eu falava muito com a Kézia, ela se tornar pipeline, né? E eu queria saber de vocês, se vocês pudessem sim, resumir em uma frase, como que vocês veem serem pipeliners hoje? O que fez realmente diferença na prática clínica de vocês? Nada mais vai ser como antes. Ai, que linda! Não tem como. Depois do conhecimento adquirido, não tem mais como voltar atrás, né? A visão já é outra. O detalhe, mesmo o paciente sem o exame genético, você já tem o raciocínio de como você acha que é o metabolismo daquela pessoa. Não é um chute, é você já ver sinais e sintomas e começa, isso aqui encaixa melhor nisso. Eu vou apresentar um plano que tenha mais isso, que tenha mais as características necessárias. Nunca mais vai ser a mesma visão. Que linda. E para você, Sinara? Bom, foi transformador, transformou a minha carreira, com certeza, né? A gente vai se transformando com o decorrer da vida, a gente vai levando, às vezes, porrada, às vezes é no tranco, mas a gente vai mudando, né? Então, foram vários momentos que mudaram a minha vida, né? Esse diagnóstico também agora, que eu passei por esse problema de saúde, que hoje eu estou curada, né? Graças a Deus. Mas foi também transformador e ser uma pipeline é transformador, né? É antes e depois. Eu sempre falo para o meu paciente, olha, tem gente que lê teste genético, tem gente que traduz, tem gente que copia e cola, pior ainda. Mas, quando a gente está no grupo de estudos, que nem eu faço parte, com a Tati, com as pipelines, a gente estuda semanalmente. É atualização constante. Então, isso sim é estudar genética. É diferente, né? Do que, eu fiz um cursinho de genética e não dá para parar. Genética não para. É todos os dias artigos, né? E estudos novos que a gente tem que se atualizar. Se você quer trabalhar com genética, ok. Mas é todo dia. Se prepara, né? Quer trabalhar com genética, se prepara. Se prepara, se prepara. Verdade, verdade. E mas vale cada minuto vale cada minuto. Tati, vê quando vai vencer lá o meu contrato das pipelines, que eu quero pagar antecipados para te não me tirar. Não deixa eu sair, me fala com antecedência, eu te pago antes. Não tira o meu lugar. Você é demais, tá garantido sua vaga. E para você, Kézia, conta pra gente, assim, em poucas palavras, o que é se tornar pipeliner, como você observa ali a movimentação do grupo. Gente, confirmando o que a Flávia disse, eu acho que uma vez que você viu, não tem mais como desver, né? Então, eu realmente sou grata, né, por estar entre pessoas que a gente pode compartilhar conhecimento. Tem uma colega nutricionista que tem uma frase que eu gosto muito: a gente precisa dividir para poder multiplicar, e eu acho que é uma coisa que a gente faz muito, né, no grupo dos pipeliners. Então eu sou de fato grata por fazer parte desse time. Muito bom, meninas,
Muito obrigada. Ó, quem puder aí, quem é Pipeliner tá aí, vamos fazer um coraçãozinho, que as meninas estão fazendo print, entendeu? Estão fazendo print. Ajuda a gente aí. Muito bom. Mas olha, do fundo do meu coração, quero muito agradecer. Eu sempre falo isso, mas eu nunca vou parar de repetir o quanto eu sou grata também por vocês confiarem no Pipeline, por vocês realmente depositarem ali a confiança de vocês, porque a intenção é crescer. E como eu disse, nós vamos deixar um legado de excelência. Não tenho dúvidas disso. Então, muito obrigada, beijo grande para vocês. A gente vai ter, ó, dobradinha de live, fiquem aí. Vou só tomar uma água e a gente vai ter dobradinha de live. Gente, beijo, muito obrigada, meninas. Beijo grande, tchau, tchau.